Duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas em um acidente nesta madrugada na BR-116 em Quatro Barras. O acidente foi entre um ônibus e um carro que, segundo testemunhas, estaria na contramão. As duas vítimas fatais estavam no ônibus e a suspeita que viajavam sem o cinto de segurança. O carro e o ônibus bateram de frente e os dois só pararam em uma ribanceira ao lado da BR-116 na cidade de Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba. Os passageiros entraram em desespero. Tinha gente desesperada, chorando que não sabia o que fazer, porque é uma coisa que tu não passa todos os dias. Aos poucos, as 19 pessoas feridas foram levadas às ambulâncias, que ficaram em um posto de combustíveis. Em uma fila, passageiro por passageiro era avaliado pelos socorristas. Duas pessoas que também estavam no ônibus foram encontradas embaixo dele. Elas não resistiram aos ferimentos. Os motoristas solicitaram durante a viagem que colocassem o cinto, haviam dois passageiros que não colocavam de modo algum e provavelmente são os dois que estão em óbito. A princípio são dois homens, só que a gente não pode mexer na cena ainda, estamos aguardando a chegada da polícia científica para poder fazer a retirada e conseguir extrair algum tipo de dado a mais dessas vítimas no local. A gente fez uma contabilização de 19 vítimas no local, sendo que 3 já foram encaminhadas para o hospital. Nós temos dois óbitos ainda dentro, no interior do ônibus, e o resto das vítimas leve, que não vai precisar de encaminhamento para o hospital. O ônibus da empresa Penha saiu do Rio Grande do Sul e seguia para o estado de São Paulo. O carro estava nesta pista e na contramão da BR-116, segundo várias testemunhas ouvidas pela Polícia Rodoviária Federal. O motorista tinha saído de um posto de combustíveis no momento em que pegou a pista contrária. E exatamente a poucos metros daqui, ele bateu no ônibus e os dois veículos foram parar lá na ribanceira. Segundo quem atendeu o motorista, ele está fora de perigo e tinha sinais visíveis de embriaguez. A Polícia Rodoviária Federal conversou com as vítimas. Todas garantiram que o motorista do ônibus até tentou desviar do carro e, por isso, caiu na ribanceira. O Uno vinha na pista contrária, o motorista ele tentou frear e desviar, mesmo assim ele acavalou em cima do Uno e acabou jogando o ônibus para o barranco. Ele tombou uma vez, eu achei que ia abrir, o meu cinto abriu, eu achei que ele ia tomar novamente e ele parou. Ele parou, o nosso vidro do lado estourou e eu caí. Fui o primeiro a sair do ônibus, caí fora do ônibus. Aconteceu que o cara veio contramão ali, ó, lá onde o ônibus bateu, e o ônibus deu uma cacetada nele. Eu estava na poltrona número 1 lá, eu vi a hora que bateu. Aí o motorista puxou, aí deitou o ônibus para cá. Os feridos, entre eles os dois motoristas, foram levados a hospitais de Curitiba e da região metropolitana entre a noite e a madrugada. O inquérito policial irá apurar as causas do grave acidente. Que coisa, Thaís Travessoli. Agora meio-dia, mais 4 minutos, a Thaís tem as últimas informações dessa tragédia na BR-116, aqui em Quatro Barras, vizinha Curitiba, né? Concessionária, empresa do ônibus, né? Já se manifestaram, a Polícia Rodoviária Federal atualiza para nós as informações também sobre as pessoas que estavam nesse ônibus, Thaís. Oi, Jasson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, primeiro a produção do Balanço Geral procurou a empresa Aviação Penha, que é responsável pelo ônibus. Ainda não tivemos respostas. Também procuramos a Polícia Civil. Polícia Civil, Jasson, diz que ainda não foi notificada sobre esse acidente grave. Procuramos também a Artéries. Produção do Balanço Geral recebeu uma nota, confirmou que foi por volta de 9h50 da noite o acidente, uma colisão seguida de tombamento ali no quase quilômetro 8 em Quatro Barras, sentido norte do Paraná, que a ocorrência envolveu um automóvel e um ônibus com 18 vítimas em estado leve, 3 em estado moderado e 2 vítimas fatais. É a nota confirmada pela Artéries. A concessionária foi acionada por volta então de 9h50. A faixa direita ficou interditada. Por volta de 10h20 da noite, Jasson, a pista foi interditada com liberação de faixa, da faixa esquerda. Isso por volta de 00:30.
Aí, por volta de 15 para 1 da madrugada, a pista foi novamente interditada, com liberação completa por volta de 2h20 da manhã. O pico de congestionamento, Jasson, foi de 1 quilômetro, ou seja, estamos falando ali de um ponto que gerou bastante transtorno também para quem passava na região, que é a principal ligação de Curitiba para o estado de São Paulo. Obrigado. A doutora Márcia estranhou e eu também o fato de que a Polícia Civil informa que, em nota, que ainda não tinha conhecimento do fato, né, doutora? Parece algum equívoco, porque nós tivemos 2 óbitos no local, né? E esses corpos só são liberados, né, a partir do momento que a Polícia Civil processa essa liberação. Mas talvez seja só um equívoco, um delay na informação, porque o fato é o seguinte, nós temos alguns componentes desse acidente. Temos a chuva, sim. A estrada ali aparentemente é bem iluminada, mas parece que o determinante mesmo é esse condutor ter pego a contramão, possivelmente por estar sob efeito de álcool, né? Pelo que as testemunhas ali falaram. Agora eu imagino que se estava ali naquele posto, o posto tem câmeras de monitoramento, segurança, provavelmente, imagino que sim, né? Hoje em dia é muito comum isso, né, nos postos de combustível, então provavelmente vai mostrar se de repente ele estava parado ali tomando, ingerindo alguma bebida alcoólica. O fato é que lamentavelmente 2 pessoas morreram nesse acidente e lamentavelmente pode ter sido causado mais uma vez por um motorista embriagado. Gente, obrigado.